Receba esta revelação. Tema desta noite: a palavra é loucura para os que se perdem. Aqui não há perdidos, aqui há salvos. Então, para você não é loucura. E o que é para mim, bispa? 1 Coríntios 1,18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Diga: para mim, que sou salvo, esta palavra é poder de Deus. Vamos orar, vamos ver este poder manifestado nesta noite. Senhor Jesus, maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Rei de Reis, Senhor de Senhores. Aqui estamos, Senhor, para receber aquilo que está preparado. Já demos a Ti o nosso louvor, te adoramos em espírito e em verdade. Plantamos sementes materiais, participamos já da comunhão dos santos, já nos alegramos, já oramos, e agora, Senhor, nós nos abrimos para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Fala-nos a todos, Pai, aos internautas, aos que vão ouvir este CD, aos que vão ouvir pela internet, que esta palavra, Senhor, inunde a vida do Teu povo, e o Teu povo na face da terra, e os Teus desígnios se cumpram integralmente, em nome de Jesus, amém. E todos digam, amém, aleluia. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, pedras que vivem, eleitos, escolhidos, predestinados em amor, família de Deus, abençoados com toda a sorte de bênçãos. O apóstolo Paulo nos mostrou neste texto de Coríntios que existe uma palavra que faz o diferencial. E uma palavra que faz revelar quem é quem nesta terra. Diz que para os salvos esta palavra é poderosa. O salvo não pode viver sem esta palavra. O salvo fala desta palavra, honra esta palavra, cumpre a palavra, obedece a palavra, confessa a palavra. Mas diz a Bíblia Sagrada que há pessoas que quando ouvem a palavra, e estas pessoas são perdidas, são semente da perdição, quando elas ouvem a palavra, elas dizem que esta palavra é loucura. Quando Paulo disse que a palavra da cruz era uma palavra poderosa para nós, Paulo não estava falando da cruz de madeira, que eu já expliquei aqui inúmeras vezes, que a cruz não é símbolo de cristianismo, a cruz é símbolo de maldição. Veja isto na própria lei, em Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, você nunca veria uma cruz numa igreja legitimamente em graça. Jamais. Porque a cruz é símbolo de maldição. Volte lá a 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Então a palavra da cruz é poder para nós salvos. Paulo estava falando a salvos. Paulo não estava falando da cruz de madeira, mas ele estava falando do que ocorreu na cruz do Calvário, o que Deus fez há 2000 anos. Em 2 Coríntios ele diz o que ocorreu, não é? 5,19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, na cruz, Deus, o Senhor Jesus, pelo seu único e suficiente sacrifício, ele nos reconciliou consigo mesmo, não imputando de novo pecados aos homens. O que mais a igreja tradicional faz o que é? Imputar pecados. Já começa pela maneira como que trata as ovelhas. Pecador!
Arrepende-te, pecador. Pecador, clame pelo perdão de Deus. Pecador, pecador. Jesus na cruz pensou nas boas novas. Ele reconciliou consigo mesmo os seus, o seu povo. Ou seja, Jesus Cristo fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Nós já fomos concebidos em pecado. Nós já nascemos pecadores. Então, se nós não poderíamos nos auto-salvar, Deus, em Cristo, nos salvou e nos reconciliou com Ele. Ora, por que a palavra da cruz é importante para nós? Porque foi lá que Jesus levou os nossos pecados. Foi na cruz que Jesus expiou, redimiu. Foi na cruz que ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Foi na cruz que ele nos justificou, que ele nos curou. Toda a obra da graça de Deus aconteceu naquele momento em que ele disse, está consumado. Agora entenda uma coisa. Para muitos, tudo isto é loucura. Muitas pessoas dizem que isso é tolice, que é uma palavra sem sentido, que isso não tem nada a ver, que aquilo que aconteceu com Jesus, o Jesus, é só uma história, que não tem influência na nossa vida. Por que as pessoas acham tudo isso loucura? Por quê? Porque o Evangelho não é produto da sabedoria humana. O Evangelho, amado, não é produto do raciocínio do homem. A mente humana jamais poderia conceber uma verdade como essa, a verdade total. A verdade revelada pela graça de Deus é que nos faz conhecer a verdade do Evangelho, a palavra para os gentios. Então, esta palavra, o mundo chama de loucura. É loucura para o mundo porque passa além da imaginação humana. Esta palavra da graça de Deus é para nós. Diga, esta palavra é para mim. Então, o que ocorreu na cruz do Calvário é poder para nós, a igreja de Jesus. A palavra do que ocorreu na cruz foi uma palavra predestinada de sabedoria, que o Senhor Jesus disse que seria para os gentios. Então, a palavra da cruz, o que ocorreu na cruz, é poder de Deus na vida dos salvos, portanto, dos gentios que foram predestinados para a salvação. Quem entendeu, diga amém. Em Mateus 10, 5 e 6, olha o que acontece aqui. A estes 12, que eram aqueles discípulos que depois se tornaram os apóstolos, enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, vamos entender definitivamente este ponto. A palavra que aqueles 12 apóstolos pregavam, a palavra que o próprio Jesus, em carne, no cumprimento da lei, pregava, era o cumprimento da própria lei. Era uma palavra especificamente para as ovelhas de Israel. É por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João traz jejum. Se as pessoas ficarem ali presas a estes 4 livros, elas vão ver ali jejuns, deserto, briga com o diabo, tentação, vigília, preço alto para ser pago, porque era a mensagem judaizante, era a mensagem da lei, era o cumprimento da lei. Mas na cruz do Calvário, as coisas mudaram, igreja. Ora, por que Jesus disse, vamos entender isto, por que Jesus disse, não vão aos gentios? Por que Jesus disse isso? Olha, vocês 12, vão para as ovelhas de Israel, não tomem rumo aos gentios, não vão falar com os gentios. Amados, porque seria uma grande confusão se os 12 apóstolos fossem pregar aos gentios. Isso, na realidade, fecharia o coração dos gentios, porque a lei não era para eles. Não era desígnio de Deus, não era propósito de Deus. É por isso que Jesus diz em João 10,16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus estava falando aos judeus. E ele estava falando aos judeus sobre os gentios. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz,
então haverá um rebanho e um pastor. Jesus estava dizendo aos judeus que havia outras ovelhas que não eram do aprisco dos judeus. As outras ovelhas convinha ser conduzidas por Jesus. Eram os gentios que foram predestinados para a salvação. Aqueles que Paulo diz que esta palavra para eles é poder de Deus. Então, Jesus disse, não vão aos gentios. Porque sempre, amados, houve uma separação entre gentios e judeus. Jesus mandou os 12 para os judeus, porque eles iriam fazer jejuns, guardar dias de festas, fazer as vigílias, os ritos, os mandamentos, as abluções, as cerimônias, os sábados. Mas ele disse, deixem os meus gentios para mais tarde. Os meus gentios não são para vocês 12. Mais tarde, seria o advento de quem? Apóstolo Paulo. Então, os 12 discípulos falharam. Sabe por que eles falharam? Porque eles foram e levaram o judaísmo para o meio dos gentios. Eles levaram circuncisão aos gentios, levaram cerimônias, levaram sábados, levaram ritos, jejuns, sacrifícios, fardos pesados. Vejam que é verdade que ainda hoje, 2000 anos depois, existem igrejas chamadas sabatistas, adventistas do 7º dia. Isso é fruto de quê? Judaísmo. Desobediência daqueles 12. Para os gentios, a lei é um falso evangelho, amados. Vamos entender isso. Tudo o que ocorreu antes da cruz do Calvário é para os judeus. Tudo o que ocorre após a ressurreição de Cristo é para os gentios. Se você não souber fazer esta distinção antes da cruz, após a cruz, certamente você acabará envolvido com as questões do judaísmo, com as questões da lei. E a Bíblia diz que quem está debaixo das obras da lei está debaixo de... Então, isto é tão importante de eu lhe ensinar, porque você tem que estar convencido de que esta é a verdade. Você tem que estar convencido de que você está na igreja certa. Que a palavra que você ouve é a palavra correta. É a palavra que é poder de Deus para a sua vida. Você não pode ter dúvida. Amém? Você tem que saber defender a razão da sua esperança. Você tem que dar testemunho da sua fé. É por isso que eu, os pastores, Bispo Rai, nós alimentamos você aqui com este alimento sólido. Porque quanto mais você absorver isto aqui, mais forte e indestrutível você será. Menos possibilidades de engano você terá na sua vida. Você quer ver que fato extraordinário? Gálatas 2,14. Já falei isso 1000 vezes, vou falar 1001. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos, deixa isto no telão, por favor, Tony. Pedro, amado, Pedro, ele não andava vivendo de forma correta a verdade do Evangelho. Isto se deu há 2000 anos. Paulo, quando confronta Pedro, Paulo faz há 2000 anos. Paulo disse, Pedro, você não está vivendo, você não está procedendo corretamente, Pedro, segundo a verdade do Evangelho. Por isso, muita gente, quando nos ouve pregar, diz assim, isso é loucura. O que é isso que vocês pregam nessa igreja? Mas para quem é de Deus, é poder do Senhor. Porque sabe que é a verdade. Você sabe que isso é a verdade? Ora, passaram-se 2000 anos e você hoje vê na televisão gente que se chama de pastor, que se chama de apóstolo, oferecendo o pente da salvação. O sabonete do... E se deixar cair o sabonete na hora do banho, os encostos entram todos nele e entram tudo em você. Tem gente que não anda vivendo o evangelho corretamente. E por não se viver o evangelho correto, se vive o quê? Um evangelho falso. É por isso que você não vê muita gente feliz, realizada no meio evangélico. Não tem muita gente feliz, dando saltos de alegria, tendo muito exemplo e testemunho para dar no meio da obra de Deus, nas igrejas. Diz assim,
Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu? Ora, Pedro, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo estava dizendo: Pedro, você é judeu, e você, sendo judeu, vive como gentil. Você já não quer cerimônia, Pedro, você já não quer mais rito, você não quer mais jejum, você não quer mais sacrifício, você já não quer mais fardo na sua vida. Então por que você obriga os gentios, que não tem nada a ver com isso, que estão livres desse tipo de judaísmo, de tudo isso do judaísmo, por que você os obriga a viverem como judeus? Ora, Paulo estava dizendo, Jesus não tinha dito lá atrás, não vão aos gentios, Pedro? Jesus não tinha dado esta ordem? Jesus não tinha dito, procurem as ovelhas de Israel? Então, o que Pedro e os demais fizeram? Paulo levantou a igreja dos Gálatas. Preste atenção. Paulo pregou graça. Era uma igreja gentílica, não tinha nada com o judaísmo. Paulo prega graça, levanta a igreja na Galácia. Pedro foi lá e pregou o judaísmo. Pedro obrigou o povo gentil da Galácia a viver como judeu. E Paulo faz o quê? Paulo fica indignado, porque ele levantou uma igreja em graça e Pedro vem e judaiza a igreja. Pedro judaizou uma igreja gentílica. Pedro desobedeceu, Pedro pecou, Pedro errou, Pedro violou. Por isso é que Paulo lhe disse, você, Pedro, não procede corretamente segundo a verdade do evangelho. Irmãos, evangelho quer dizer o quê? Boas novas. O que se vive hoje é exatamente o contrário. Todas as aberrações que se vê hoje na igreja evangélica tradicional é porque obrigam os gentios a viverem como judeus. Sabe o que Pedro estava dizendo? Pedro pregava assim, você quer ser crente em Jesus? Quero. Então você tem que viver como judeu. Era isso que Pedro fazia. Você confessa Jesus? Você aceita Cristo? Ah, é? Você aceita? Você quer Jesus? Quer a salvação? Então você tem que viver como um judeu. Você sabe que se a nossa igreja quisesse viver essa mentira do judaísmo, nós teríamos que circuncidar todos os prepúcios de todos os homens da igreja. E ainda teríamos que arranjar cruzes para crucificar todo mundo aqui. Porque a lei começa com a circuncisão e acaba na cruz. Alguém quer? Deus me livre, eu também não. E as mulheres morreriam sem salvação, porque não tem prepúcio. A lei e a circuncisão é para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que ouviram a mensagem antes da cruz. Você quer ver uma coisa? Qual foi a primeira mensagem que Pedro pregou em Atos dos Apóstolos? Arrependei-vos. Pedro continuava antes da cruz. Arrependei-vos. Pedro pegou o gancho de João Batista. Arrependei-vos. Antes da cruz. Qual é a mensagem que Deus tem para nós? Segundo aos Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, a mensagem de Pedro, arrependei-vos. A mensagem aos gentios de Paulo, o quê? Reconciliai-vos. Esta é a mensagem depois da cruz. Pedro, ao errar, ao violar as instruções de Jesus, ele se tornou uma pessoa repreensível, por isso ele foi repreendido por Paulo. Veja em Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Olha, Pedro, com toda a sua autoridade, o chefão de todos, quando Paulo o encarou, ele estava errado. Por isso ele foi repreendido por Paulo. Paulo disse que quem faz os gentios viverem como judeus são falsos apóstolos. Depois Pedro se emenda, viu? Porque depois que ele conhece Paulo e a graça lhe é apresentada por Paulo, aí ele compreende a revelação e só depois Deus lhe permite escrever aquelas 2 epístolas.
nas quais ele ainda cita Paulo, dizendo, esse nosso irmão Paulo, ele fala umas coisas difíceis de entender, que os insubordinados e rebeldes deturpam, mas que é poder de Deus. Ele reconhece, amados, a revelação da graça dada ao apóstolo Paulo. Ele havia se tornado o quê? Repreensível. Paulo disse, quem faz os gentios viverem como judeus são falsos apóstolos. Veja isso em 2 Coríntios 11:5. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais. Olha como ele se refere. A revolta de Paulo é tão grande que ele diz, eu não fui inferior a esses tais apóstolos. Paulo foi agressivo com o judaísmo, quando o judaísmo entrava pela igreja, pelas portas da igreja gentílica. Paulo era agressivo. No versículo 13, olha mais. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eu tenho que lhes dizer estas verdades. Porque, amados, vocês não passam comigo 24 horas. Nós não estamos juntos 24 horas cuidando da doutrina, cuidando da vida um dos outros, do que cada um está ouvindo. Você tem rádio, você tem televisão, você tem internet. Você pode ser seduzido por uma voz dessas estranhas aí, de tais apóstolos. E o que é fabricado de apóstolo durante um mês, neste país, amado, toda semana tem um novo. Se você ouve e não conhece estas verdades, não está convencido pelo Espírito Santo, você pode se deixar envolver por estas vozes estranhas de obreiros fraudulentos. Amado, a história do Brasil há anos é a mesma. Olha, eu sou convertida há muitos anos. Muitos anos. Sempre a mesma ladainha. Se você já estudou a história do Evangelho no nosso país, amados, é sempre a mesma coisa, a mesma ladainha. O povo de Deus no Brasil não é respeitado. Nós ainda estamos engatinhando. E nós, Missão Apostólica da Graça de Deus, Igrejas Cristo Vive, temos um chamado para corrigir isso tudo. Portanto, ouça o que o Espírito lhe diz. Todo pregador gentil, que prega lei, que prega obras, que prega sacrifícios, constitui-se um falso pregador. Como é triste o povo do Senhor estar dentro de uma igreja, dar ali o seu dízimo, dar a sua oferta, dar a sua vida, mas está debaixo de maldição, sendo dirigido por um obreiro fraudulento, um falso profeta, um falso apóstolo. Olha, mesmo que seja um apóstolo, um bispo, seja lá o que for, se não pregar a verdade do Evangelho, a Bíblia diz que é um obreiro fraudulento. Bispa, e se não pregar a graça de Deus? Segundo aos Coríntios 11:4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro evangelho que não temos pregado, outro Jesus, desculpa, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Olha a indignação do apóstolo Paulo, amados. Ele está dizendo, muitas vezes a pessoa está ouvindo uma pregação, mas é outro Jesus, é outro Espírito, é outro Evangelho, e a pessoa tolera. Você sabe que eu passei por isso? Eu estava lá, ouvindo, hoje eu sei. Era outro Jesus aquele, não era pastor Maurício, pastora Vera? Bispo, era outro Evangelho, não era? Ah, e nós sabemos que era outro Espírito. E a gente ficou lá tolerando 16 anos e meio. Essa era a indignação do apóstolo Paulo. Se estão pregando um outro Jesus, outro evangelho, outro Espírito, é porque existe um verdadeiro. Não é verdade? Se pregam outro. Ora, quem é o outro Jesus que pregam? É o Jesus de Nazaré. As pessoas, amados, põem-se a imitar Jesus. Jesus sofreu, eu tenho que sofrer. Jesus jejuou, eu tenho que jejuar. Jesus apanhou, eu tenho que apanhar. Jesus ralou, eu tenho que ralar. Jesus pagou o preço, eu tenho que pagar o preço. E as igrejas vivem disto. Esse Jesus não é o real hoje, o verdadeiro. É lógico que ele foi real e verdadeiro quando ele veio para um propósito, no cumprimento da lei. Agora, amados, ele mesmo, quando ressuscitou, ele disse,
eu sou outro. Eu não sou aquele, eu sou outro, eu sou o ressuscitado, minha igreja. Então, não é o da carne que nós temos que seguir. O da carne, é o antes da cruz. É a lei, são as obras. Isso gera um cristianismo legalista, um cristianismo doente. Nós temos que seguir o ressuscitado. E o outro evangelho, o que é? É o que está por aí. Cerimônias, dias, comidas, sábados, festas, luas, e tudo isso é outro evangelho. E o que é o espírito diferente, bispa? Se não é o Espírito Santo, amados, qual é o espírito que está dentro da igreja? Segundo aos Coríntios 11:3 diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É o espírito satânico. Se não é o espírito de Deus, é o espírito do diabo que corrompe a mente das pessoas. A igreja de Corinto tinha tolerado a falsidade. A igreja de Corinto tinha tolerado a pregação de outro Jesus, outro evangelho, e tinha aceito outro espírito. Por isso Paulo diz, vocês de boa mente, numa boa, vocês estão tolerando isso? Que isso? Gálatas 2:4 diz, e isto por causa dos falsos irmãos. Sabe por que eles toleravam? Porque eles tinham sido o quê? Seduzidos pela dissimulação de quem? De falsos irmãos. Isso por causa dos falsos irmãos. Não é porque eram pessoas falsas, de hipocrisia, de caráter dúbio, mas é porque eles pregavam outro evangelho, apresentavam outro Jesus. Então não eram o verdadeiro, por isso falsos irmãos, né? Que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Sempre o legalista faz isso. Se ele não tem a revelação da graça, ele vem aqui, ou ele entra no site, ou ele lê um livro do apóstolo, ele pega um CD, ele vem entender o quê? Não a palavra. Ele vem espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e tenta nos reduzir à escravidão. Porque daí manda bilhetinho, manda cartinha, os pastores sabem o que eu estou falando. Manda recadinho por outros membros que frequentam a igreja. Mas não pode, mas não é assim. Olha, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Legalista, ele é escravo, e ele quer fazer daqueles que já estão livres por causa da graça de Deus, escravos como eles. Então, estes são os falsos irmãos, são salvos, mas tem outro evangelho, outro Jesus, e aceitam outro espírito, que está aí permeando o meio evangélico. Amém? Aqui, amados, neste ministério, nesta igreja, não há escravidão. Por que não há, bispo? Porque você conhece a verdade. A Bíblia diz que a verdade liberta. Você é livre. Você já foi liberto de todo tipo de escravidão. Eu tenho que lhe ensinar isso. Você é livre. Então, não tolere quem escraviza em nome de Deus e do Evangelho. Amado, não dê os seus ouvidos. Não coloque a sua sala, o seu quarto a serviço de alguém pela televisão, está ali escravizando o povo de Deus, escravizando um monte de gente, com todos esses outro Jesus, outro evangelho e um espírito diferente. Não deixe, não dê atenção, não tolere quem lhe escraviza ou escraviza o povo do Senhor. Você está entendendo? Amém? Eu não estou aqui apenas mexendo com os seus pensamentos. Esta palavra está mexendo com o seu dia de hoje, com o seu futuro, com a sua vida eterna. Esta palavra está mexendo com a sua saúde, porque esta palavra cura, ela não volta vazia. Quando você tem cura espiritual, cura da sua alma, o seu corpo também é revigorado, é restaurado. Essa palavra está mexendo aí com o seu corpo, com as suas emoções, com a sua família, com o seu casamento, com os seus negócios, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus irmãos. Esta palavra está mexendo aí com tudo que envolve a sua vida. É preciso que a palavra seja pregada de forma correta. Senão, destrói a pessoa. Congela a pessoa. Engessa vidas. Desequilibra a pessoa. Desestabiliza a vida. Sempre que um gentil é judaizado, ele aprende estes ritos das igrejas que estão aí, ele se torna um escravo. Todo gentil que aprende esses ritos e se submete, ele vira um escravo. Gálatas 5:1 diz, para a liberdade, não libertinagem, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois,
firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Cristo nos libertou onde? Na cruz do Calvário. Amém? Por isso a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para nós que somos salvos. Volte a João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Sabe o que está ocorrendo, amados? Na graça de Deus, é o Senhor que está conduzindo. É o Senhor que está guiando. É a voz de Deus que você está ouvindo. Eu não tenho capacidade para guiar ninguém. Então, é o Senhor que está lhe conduzindo como um gentil predestinado, um salvo. Um homem e uma mulher da graça de Deus. Que tem a palavra que é poder de Deus para a sua vida. O Senhor disse, a mim me convém conduzi-los. O que Deus faz através desta igreja é conduzir a sua vida. Jeremias 56. Olha o que está aí fora, amado. Valorize a sua igreja. Valorize o ministério que Deus lhe plantou. A revelação da graça. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Pastores fazem ovelhas se desviar. Isto é triste. Mas todos vão dar contas diante de Deus. Sabe quantas pessoas no Brasil desviadas do redil? Você sabe a última estatística, o último censo do IBGE? Quantas ovelhas estão desviadas, não de Cristo, porque quem teve um encontro com Cristo, está em Cristo para sempre. Mas quantas ovelhas estão desviadas do redil? 50 mil. Amados, sabe o que é isso? Que coisa, hein? 50 milhões de ovelhas. 50 mil, não. 50 mil tem a nossa igreja de mais que isso, de membros. Nosso ministério. 50 milhões de ovelhas desviadas. Muitas delas, quem as desviou? Pastores. Está aqui escrito na palavra de Deus. E quando fala pastores, não é pastor evangélico apenas. São padres, bispos, rabinos, líderes que fazem as pessoas errarem. Isaías 56:11 diz, tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Olha, Deus chamando de cães gulosos, gananciosos, não se fartam. Não é bem o que está aí à nossa volta, amados. Jeremias 10:21. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram. E todos os seus rebanhos se acham dispersos. Pode estar até dentro de uma igreja, mas estão perdidos, dispersos, não sabem nada de nada. Que judiação o que acontece neste país. Deus diz, pastores estúpidos. Jeremias 23:1-4. Ai dos pastores que dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. O pasto é dele. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O Senhor vai buscar, amado. Ele não foi buscar você? Nenhuma delas faltará. Diga, graças a Deus, Ele foi me buscar. E você sabe muito bem de onde Ele foi lhe buscar, aonde Ele foi lhe buscar, sabe? Diga amém, Senhor. O pastor, amado, deve apacentar. O líder que sobe num altar deve ser uma pessoa exemplar, uma pessoa de amor, um bom chefe de família, bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Tem que ser uma pessoa padrão. Senão não pode subir num altar.
Olha, você não pode olhar para o pastor e ter medo do pastor. Olha que eu já tive. Você não pode olhar para o pastor e ter dúvidas quanto à honestidade do pastor. Pastor conduz, pastor ensina o caminho da felicidade. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então não é para apacentar com água benta, com sal, com fita e essa parafernália do inferno. É com conhecimento e inteligência. Você sabe que esse altar é um altar de conhecimento e inteligência. Amém? As pessoas que fazem parte deste nosso ministério, você e cada um que ministra aqui, cada ovelha, são pessoas inteligentes. São pessoas sábias, são pessoas poderosas, pessoas valorizadas, pessoas amadas, pessoas ensinadas, pessoas apacentadas. Neste lugar você é verdadeiramente pastoreado. O altar já pastoreia, mas se alguém der um grito, sempre tem alguém para lhe ouvir, para orar junto, para lhe mostrar o caminho, para lhe dar um exemplo, para lhe testemunhar. Amém? Isto é apacentar. Há um pacto aqui que é melhor e superior. Você agora sabe quem é Deus. Você sabe o que ele diz em João 10:11. Assim lhes direis. Não, assim lhes direis. 10:11. João 10:11. Temos? Não temos. Temos o 14. Não. João. Não era Jeremias. Era João. Por favor. Eu vou à minha Bíblia, que não falha nunca. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma Bíblia. João 10:11, diz a palavra: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E no versículo 5, olha isto: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Diga, é comigo esta palavra. Amado, nós somos um povo muito especial. Nós ouvimos a voz de Deus. Nós seguimos um pacto melhor e superior, sem contaminação judaica, aleluia, sem véu nos corações, sem escamas nos nossos olhos. Nós vivemos no descanso de Deus. Nós sabemos que com Deus a vida está segura, a vida está tranquila. Nós temos paz. No meio de tanta dificuldade, nós temos paz. Eu encerro com Efésios 2, 11 a 13, por favor. Efésios 2, 11 a 13, últimos versículos desta noite preciosa, que o poder da palavra vai se manifestar na sua vida. Nós vamos orar, e essa palavra que é poder de Deus e não volta vazia. Aleluia. Mas agora, nós não temos o 11, Tony? Efésios 2, 11, portanto, lembrai-vos de que outrora, no passado, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, você era chamado, e eu e somos, de incircuncisão. Amém? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados, não tem livre-arbítrio, pelo sangue de Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Diga, Ele me aproximou. Ele me buscou, Ele me atraiu, Ele me chamou, Ele fez a obra completa na minha vida, Ele me salvou, Ele me selou para o dia da redenção, Ele me revelou a sua graça. Amém. Glória a Deus. Você então não pode sair doente daqui esta noite. Você não pode sair triste daqui esta noite. Você não pode sair pensando que Deus não vai prover aquela área financeira da sua vida. Você não pode. Não pode sair daqui hoje de forma nenhuma envenenado por nada que tentaram lhe envenenar aí. Eu encerro dizendo o seguinte: o Senhor mesmo tem dito que por todas as nações
se ouvirá a voz da reforma. Nós arrancaremos, destruiremos, arruinaremos, derrubaremos todo o judaísmo metido no meio dos gentios. E nós plantaremos e edificaremos a graça de Deus, até que Cristo seja formado em todos e todas as nações digam: Jesus Cristo é o Senhor. E na plenitude dos gentios, quando a palavra for pregada a todos, Ele voltará. E nós subiremos com Ele. E estaremos para sempre, reinando eternamente. Mas o reinar começa em vida. Porque os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Comece a reinar, porque a graça já lhe alcançou. Agora é só crer e descansar no Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. O bispo vai vir aqui. Mas eu quero que você, amado, diga: se Ele me trouxe até aqui, se Ele me revelou tudo isso e está me revelando este pacto melhor e superior, nada ficará fora do controle. A bênção de Deus é completa. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Obrigado, ó Pai, por mais esse culto. Obrigado por essa reunião. Obrigado, Jesus, por esse alimento puro, genuíno, sustante, ó Deus, que tem alimentado o nosso espírito, que tem edificado as nossas vidas. Amém. Obrigado, ó Pai, porque nós compreendemos, ó Pai, a Tua palavra, e ela não é loucura para as nossas vidas, ó Deus. Senhor. Muito pelo contrário, é Teu poder nas nossas vidas, ó Deus. Oh, Deus. Obrigado, ó Pai, pelos nossos olhos iluminados. Obrigado, Senhor. Jesus, porque hoje nós podemos compreender a Tua graça, Jesus, e saber que em Ti nós temos todas as respostas, porque Tu és o nosso porto seguro, Jesus. E em Ti nós podemos ancorar os nossos barcos, ó Pai, porque sabemos que Tu tens o melhor para as nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós nos despedimos nesta noite, Senhor, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes naqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Jesus, e aqueles Senhor, que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você crê? Graças a Deus. Você crê? Você crê que neste lugar, neste ministério, glória a Deus. Aleluia, Deus tem nos dado pastores segundo o coração de Deus? Você crê nisso? Então nós vamos orar por um pastor que aniversaria hoje, que é segundo o coração de Deus. Amém. Amém. Quem ama o pastor Maurício, a sua família, nós vamos dar o que nós temos de melhor, amado. Esse amor, essa graça que está dentro de nós. Bispo Rai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças, te damos glórias pela vida do pastor Maurício, ó Deus. Pelo Senhor tê-lo plantado, Jesus, nesse nosso ministério, ó Deus, obrigada, e ter feito uma obra grandiosa nessa vida. Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela vida do pastor Maurício. Ó Deus, e nós queremos nesse dia, ó Pai, jogar sobre ele toda sorte de benefícios. Amém, Senhor. Toda sorte de bênçãos, Jesus. De Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, que Tu tens de melhor, ó Pai, para a vida dos Teus filhos, obrigada, que se manifeste, Senhor, na vida do pastor Maurício. Obrigada pela amizade, nós declaramos, ó Deus, Senhor, portas abertas, obrigada, em todas, Jesus, as áreas de sua vida, ó Deus. Obrigada, na área profissional, Senhor, na área espiritual, Jesus, na área secular. Amém, que a Tua luz, ó Deus, Jesus, brilhe intensamente
através do Senhor. pastor Maurício. Sim, Oramos, ó Pai. Deus, pela vida dos seus familiares, Amém, Jesus. pela vida da pastora Vera, pela vida do Rodrigo, pela Sim. vida do Vitor, ó Obrigada Deus. por esta Que seja uma família, família Senhor. exemplar, ó Deus, Obrigada, e que tua Jesus. luz se manifeste Obrigada pela poderosamente amizade, pela fidelidade. neste ano, neste novo ano, Sim, através Pai. da vida do pastor Maurício e Amém, de sua família. Senhor. Oramos em nome de Jesus Surpreende e o declaramos Senhor. que assim será. Em Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Vamos louvar Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Te amo. Dá um abraço nele. Se você puder, traz um presente para ele também. Tá vendo? Lógico. É? Oi? Está remoçado, né? Cada vez mais. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Até domingo. Vão em paz, em nome de Jesus. E glorifique a Deus, porque a palavra do Senhor é poder na sua vida. Boa noite a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados internautas. Até domingo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.